frente. Qual é esse desafio de entender o ritmo? Por exemplo, a gente está em um semestre com datas FIFA, então setembro, outubro e novembro, mas depois uma pausa até a próxima. Então também qual o desafio para administrar tudo isso? É uma dinâmica muito diferente, não resta a menor dúvida ainda. Se eu falar que estou totalmente adaptado, não é verdade. A gente, né, também segue aprendendo, tentando aprender o mais rapidamente possível. Mas na questão do coordenador de seleções, da equipe que nós montamos, né, porque ninguém trabalha sozinho, temos grandes profissionais lá, é criar processos internos, é criar estrutura ou melhorar a estrutura, que ela já é excelente, para que não falte nada nesse período de intensidade de treinos, entendeu? No que diz respeito à logística, a melhor condição para os atletas, quer dizer, para que eles, no período que estejam conosco, se sintam extremamente confortáveis para desempenhar aquilo que eles foram chamados, né? Não tem nenhum tipo de diferença ou nenhum tipo de surpresa em relação ao que eles têm nos clubes os quais eles pertencem. Então esse é o nosso desafio, muito planejamento para que tudo seja devidamente bem executado nesse período de intensidade que são os treinos e os jogos. Basicamente esse é o nosso trabalho. É claro que isso também é um desenvolvimento melhor com as categorias de base, uma integração cada vez maior das categorias de base, então esse é o nosso trabalho. Ele não é menos intenso quando não tem jogos, não é isso. É que para os atletas o nível de intensidade e condição técnica é muito maior nesse período, e para que tenhamos sucesso depende muito do período que nós não temos os jogos e nem as datas FIFA, para planejar bem e melhor. Rodrigo, ultimamente a gente ficou sabendo da notícia de que o Atlético Mineiro estaria negociando, estaria interessado no seu retorno ao clube. O que tem de verdade nessa situação? Como é que você enxerga o seu futuro na seleção? E existe a possibilidade de retornar ao Atlético Mineiro? Olha, o que tem de verdade é um carinho que eu tenho pelo Galo, isso é inegável e eu sempre deixei isso muito claro, mas não tem nenhum tipo de negociação, nem poderia ter. Eu tenho um compromisso com a CBF, eu tenho um contrato, espero que eu possa cumpri-lo até o final, que vai até 2026. A gente sabe que o futebol, ele, seja de clube ou em seleção, ele é pautado pelos resultados, mas no que depender de mim, não. O projeto, e quando eu aceitei a convocação do presidente Edinaldo, foi com essa intenção de tentar ser esse suporte para toda a comissão técnica e atletas, e é dessa forma que eu venho desempenhando o meu trabalho e tenho sim tido muito respaldo por parte do presidente para tudo aquilo que a gente imagina que possa ser melhorado na seleção principal e também nas categorias de base. Mas essa é a situação de momento, foco total aqui, mas obviamente que eu sempre tive uma relação muito próxima com o Galo, até porque faz 8 meses que saí de lá. E também não tem sentido algum, até mesmo porque o Galo está muito bem e está muito bem representado com os profissionais que lá estão, então não faz sentido, pelo menos nesse momento. Qual é a avaliação do trabalho até aqui, Rodrigo? Desculpa? A avaliação do trabalho até aqui. Bom, se eu te falar que é excelente, os resultados não dizem isso, né? Por mais que seja inicial, a gente também sabe que no futebol esse negócio de tempo, muitas das vezes é sonho, né? Nossa realidade é apresentar resultado e, paralelamente a isso, apresentar desempenho também. A gente tem aí 4 jogos ainda dentro desse ano e a gente tem que buscar uma pontuação que nos tire dessa zona atual, dessa classificação atual, nos coloque mais próximos, né, dos primeiros colocados. Mas no que diz respeito ao trabalho de escolha, na parte principalmente de selecionar os atletas, por mais que tenhamos essas dificuldades, a gente não pode se apegar nelas porque nós não estamos em clube. Em clube muitas vezes você tem uma lesão, não pode contar com determinado jogador e você muitas vezes não tem nem orçamento para buscar um substituto e nem janela aberta para fazer isso. Na seleção é diferente. A gente lamenta os que não estão conosco, mas a gente sabe que estamos aqui representando a seleção brasileira, que tem uma gama de grandes talentos espalhados pelo mundo. Então não é nisso que nós vamos nos apegar como justificativa. Temos que apresentar resultado e temos que apresentar desempenho. É pouco tempo se tratando de futebol? Sim, mas da mesma forma que a gente sabe que esse tempo ele é fictício. E a gente trabalha de forma silenciosa, tentando não dar muitas justificativas, mas que ali na frente a gente consiga apresentar esse resultado que todos nós queremos, nós, vocês, torcedor, enfim, a gente vai se sentir muito mais confortável. Não estamos confortáveis não com
o que a gente apresentou, principalmente nesses últimos jogos. E qual que é o diagnóstico, digamos assim, do que ocorreu para a seleção não conseguir atingir o rendimento esperado, além, é claro, dos resultados? Primeiro que eu acho que realmente ainda não conseguimos consolidar um grupo mesmo, né? Foram muitas as mudanças. Você pegar os atletas lá da primeira data FIFA que chegamos lá na Europa para hoje, houve uma mudança considerável de peças e, obviamente, nós já sabíamos disso. Essa história de dizer que temos pouco tempo para trabalhar, a gente já sabia quando foi convidado, né? Então nós temos que superar essa adversidade de forma que criemos o mais rapidamente possível esse grupo, uma base que a gente está mantendo, mas talvez pudesse ser em maior número. Paralelamente a isso, nós temos que ter também a humildade de saber que muitas seleções evoluíram. E muitas vezes a gente vê perguntando, né? Não, mas quem são os expoentes, os jogadores desequilibrantes? A gente também tem que fazer uma reflexão mais em cima da coletividade. Qual?